cumprimento com a paz do Senhor. Vamos se apropriar desses minutos para estudar um texto bíblico. Alcance a sua Bíblia. Abra no livro da Revelação, livro do Apocalipse. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 20. Enquanto você localiza, quero externar a Deus a gratidão. Dentro das minhas muitas limitações, mais uma vez Ele me concede a oportunidade. Sou muito grato a Ele. Capítulo 3, verso número 20 de Apocalipse. Todos acharam? Digam amém. Diz o texto: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Tome seu assento. Você que necessita de uma palavra e ser alcançado por Deus essa noite, levante a tua mão e diga: és bem-vindo, Espírito Santo. Deus me levou ao livro das Revelações, o livro do Apocalipse. Um dos livros mais curiosos da Bíblia Sagrada, um livro totalmente revelado por Deus. O próprio Deus revelou a João, quando ele prisioneiro na ilha de Patmos, sobre fatos que estavam acontecendo no momento e sobre fatos que vão acontecer, que irão se cumprir. O livro do Apocalipse, ele começa falando a respeito das cartas destinadas às igrejas da Ásia Menor. Em seguida, ele vai falar sobre as devastações demoníacas sobre a terra. Vai falar sobre a marca da besta, sobre a batalha do Armagedon, sobre o aprisionamento de Satanás, sobre o reino do Senhor, sobre o julgamento do grande trono branco e sobre a cidade eterna, a Nova Jerusalém. O livro do Apocalipse, na sua totalidade, revelações. O texto a qual lemos aqui está falando especificamente de uma igreja, a igreja de Laodiceia, uma igreja rica, uma igreja próspera, pois Laodiceia, ela fabricava uma lã negra muito rara, as suas roupas, especiarias de uma qualidade única. Produzia-se um colírio muito útil à saúde dos olhos. Uma cidade com um grande poder econômico. Uma cidade independente financeiramente. Mas uma cidade que necessitava de um mover do Espírito Santo. Essa cidade, apesar de toda a riqueza, essa cidade, apesar de todo o poder econômico, ela não tinha água para se beber. Conta-se a história que então construíram aquedutos que veio da cidade de Colossos até Laodiceia. Mas para chegar em Laodiceia passava-se por uma cidade com o nome de Hierapópolis. Essa cidade ela era conhecida por as suas águas termais. Ao passar essa água potável nesse aqueduto por essa cidade, ela se contaminava com o carbono de sódio. E com isso, o carbonato de sódio, e com isso ela provocava enjoo a ser ingerido pelas pessoas. Deus então pega um contexto histórico, Deus então pega novamente um contexto a qual a igreja estava vivendo, a qual a população dessa época estava vivendo, e aplica na realidade dessa igreja. Ela era uma igreja economicamente bem sucedida. Ela era uma igreja economicamente estabilizada, mas ela precisava do mover de Deus em sua vida. Ela precisava do Espírito Santo em sua vida, no mover do próprio Espírito do Deus em sua vida. Por isso essa noite eu vim aqui pregar para você. Você acha que tem uma vida estável, que está tranquilo, que está totalmente sustentável, agarrado no seu trabalho, agarrado no que o mundo te oferece, no que o inimigo, o rei deste mundo oferece, mas não esqueça que ele veio apenas para roubar, matar e destruir.
mas eu vim trazer uma palavra para ti hoje, do Deus que tem um Espírito, que te traz vida e vida com abundância. O certo então, é que quando Jesus relata aqui no livro do Apocalipse, que está a bater na porta, ele está se referindo a bater na porta do coração. Vamos encontrar outras revelações sobre a porta da oportunidade, sobre a porta das visões espirituais, mas essa porta especificamente está falando sobre a porta do coração. Jesus, até por sua profissão, ele era de certa forma especialista em portas. Se fosse dar um tema a essa mensagem essa noite, eu daria: o carpinteiro, especialista em portas. Sim, Jesus, ao decorrer da Bíblia Sagrada, no seu ministério terreno, quando veio sendo Deus e sendo homem e habitou entre nós, ele teve em várias casas, entrou pela porta, e cada casa essa noite extraí algumas da Bíblia Sagrada e vamos estudar como lições para a nossa vida. Primeiramente vamos olhar no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8 e verso número 14, retrata o momento em que Jesus, o Cristo, entra na casa de Simão Pedro. Ele entrou na casa de Simão Pedro porque ele tinha um objetivo. Ele entrou na casa de Simão Pedro porque ele tinha algo para operar lá. Sabe o que ele foi fazer lá? Ele tinha que curar a sogra de Pedro. Ele precisava realizar um milagre de cura na vida da sogra de Pedro. Eu vim aqui essa noite dizer para você, seja qual for a enfermidade que você teve, já veio falando aqui essa noite, já ouvimos os profetas de Deus falar que hoje é noite de cura. Cristo entra na tua casa hoje e estabelece a cura. Se você recebe a cura vindo da parte de Deus, levante a tua mão e tribute uma adoração a Ele. Jesus entra na casa de Simão Pedro para curar, e hoje ele veio aqui, entra no seu coração e trouxe a cura. Seja a cura da alma, seja a cura espiritual, seja a cura física, seja a cura psicológica, não importa qual seja a enfermidade, não importa qual seja a angústia, qual seja a aflição, hoje Cristo dá uma ordem de cura, hoje Ele restabelece as tuas forças. Ao decorrer da Bíblia Sagrada, vamos ver que o próprio Jesus, ele entra na casa de Jairo. Ele está caminhando, então Jairo chega até ele e o convida. E ao decorrer do caminho ele cura aquela mulher, mas ele vai até a casa de Jairo. Jairo, uma das pessoas mais influentes da época. Jairo, uma das pessoas, quem sabe, do maior poder aquisitivo da época. Jairo, um senhor respeitado perante a comunidade, tinha tudo estava ao alcance da sua mão, mas de repente ele se viu perdendo o seu melhor sonho, de repente ele se viu perdendo o que ele havia de mais precioso, viu a sua própria filha se desfalecendo, perdendo a vida, e ele com as mãos amarradas, não podendo fazer nada, mas ele ouviu falar, eu acredito, que Jesus ressuscitava, que Jesus curava. Você não entendeu, eu estou falando que Jesus ressuscita, que Jesus cura. O certo então, é que ele vai até Jesus, e ao se deparar com Jesus, então ele fala: eu preciso de ti em minha casa. Jesus vai até a casa de Jairo. Jesus chega lá na casa de Jairo e vê aquela menina morta lá. Certamente ela já estava indo ao caminho do seio de Abraão, ou talvez ao inferno, eu não sei dizer. O certo é que a morte a conduzia para um descanso. O certo é que a morte a levava. Quando então eu acredito que a morte se deparou com a voz de comando, a voz do Mestre, a voz de Jesus, dando ali uma ordem de vida, uma ordem de ressurreição. Ei, meu irmão, hoje Jesus entra na tua casa para dar uma ordem de ressurreição nos teus sonhos, nos seus projetos, aquilo que você sonhou no começo do
ano de 2013 e você está perdendo o foco, está vendo eles sendo sepultados, já estão cheirando mal, já estão entrando em estado de decomposição, mas o Cristo a qual eu sirvo, o Jesus a qual eu prego, o Deus que ressuscita, entra na tua casa hoje e dá uma ordem de comando. Hoje Ele diz: ressuscita sonho, ressuscita projeto. Hoje Ele traz novamente a esperança em tua vida. Você crê nisso? Eu estou te achando quieto, eu estou falando que Jesus vai ressuscitar. Levante a tua mão, meu irmão, adore a Ele, tribute uma adoração ao Cristo vivo. Vamos ver Jesus. Outra casa que Jesus de Nazaré, filho de José, o carpinteiro, entra ao decorrer do seu ministério. Era a casa em Caná da Galileia. A sua mãe é convidada a um casamento e Jesus vai com ela. Várias vezes vimos já o nosso pastor pregar que Jesus até se sente culpado por acabar o vinho, pela forma com que a quantidade dos discípulos o acompanhavam. O certo então é que acaba-se o vinho naquele casamento. O vinho na Bíblia Sagrada, ele simboliza a alegria. O vinho na Bíblia Sagrada, ele vai simbolizar a tua força de vida, a tua vontade de viver, o teu ânimo de conquista. O certo então é que o vinho acaba. Jesus manda encher os recipientes com água e opera um milagre. Algo que não tinha cor transforma-se em algo que com cor. Algo que não tinha sabor transforma-se em algo com sabor. Eu venho aplicar isso para a tua vida hoje. Talvez você se encontre num momento sem alegria. Talvez o inimigo, o rei deste mundo, venha te afligindo os seus pensamentos, vem colocando os seus sonhos para baixo, vem te deixando cabisbaixo. Você está perdendo a ambição de vida, você está perdendo o foco dos teus projetos. A tristeza está tomando conta do teu ser, da tua alma. O teu coração mais não dá ânimo nem para vir à igreja, nem para levantar no dia seguinte. Mas o Cristo que eu sirvo, que foi na casa lá em Caná da Galileia, Ele veio, Ele está aqui, veio para te trazer alegria, para dar cor à tua vida, para dar sabor à tua vida. Você crê nisso? Levante a tua mão e adore a Deus. Rabaste, cantararabas. Em cada casa que Jesus chegou, Ele operou um milagre. Vamos ver Ele na casa em Maús, vamos ver várias passagens onde Jesus chega e entra na casa. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso número 5. Retrata outra casa que Jesus entrou. Jesus entra na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos, uma pessoa justa no que fazia. A Bíblia deixa entender a respeito de Zaqueu que a função que ele exercia, que as atitudes dele, no que ele acreditava, ele era uma pessoa justa, uma pessoa com um grande poder econômico, uma autoridade do povoado ao qual ele residia. Mas Jesus, ao avistar Zaqueu, ele diz: me convém entrar em sua casa hoje. O que queria Jesus, o mestre? O que queria Jesus, o Cristo, na casa de Zaqueu? Zaqueu possuía tudo. Zaqueu tinha tudo ao seu alcance, tudo ao alcance das suas mãos. Mas Zaqueu precisava do maior milagre em sua vida. Jesus precisava entrar na casa de Zaqueu para escrever o nome dele no livro da vida. Jesus precisava entrar na casa de Zaqueu para salvá-lo. Hoje Jesus entra na tua casa. Essa casa que estou falando é a casa que o evangelista João registra aqui nesse verso que lemos.
A casa que estou falando é a casa do seu coração. Hoje Jesus bate na porta do seu coração. Hoje Ele quer entrar no seu coração. Hoje Ele quer entrar em sua casa. Quer escrever o seu nome no livro da vida. Hoje Ele abre uma oportunidade, assim como Ele fez com Zaqueu, de te dar a vida eterna. Você não veio aqui em vão hoje. Você veio porque Jesus marcou essa data para entrar em tua casa. Jesus entra em várias casas da Bíblia Sagrada. Eu vou para a conclusão. Jesus te trouxe hoje aqui para entrar em sua casa. É uma cura que você precisa. É um sonho que está morto, que você precisa ter ressuscitado. É alegria que está faltando no seu coração, que você precisa reacender o seu ânimo. Talvez você ainda não se decidiu por Jesus, mas você gosta de vir à igreja. Você frequenta a igreja. Você gosta de estar no meio do povo de Deus, mas ainda você não tomou a decisão. Hoje Ele te trouxe para entrar em sua casa, para bater em seu coração e escrever o teu nome no livro da vida. Meu tempo já foi, fique de pé. Você entendeu o que eu vim pregar aqui essa noite? A Daiane vai louvar a Deus com um louvor. Foi falado aqui que Cristo vai curar hoje. Dê um passo, venha à frente. Foi pregado aqui que Jesus vai devolver alegria à sua casa. Dê um passo, venha à frente. Foi pregado aqui que Jesus vai ressuscitar sonhos essa noite. Dê um passo, venha à frente. Hoje Jesus abre a porta. Hoje Jesus bate na porta da sua casa para te abençoar. Eu preguei aqui que Jesus veio para entrar em sua casa, para escrever o teu nome no livro da vida. Eu te convido a vir à frente e aceitá-lo como Salvador. A você que desviou do caminho do Pai, eu abro a oportunidade para que você retorne à casa do oleiro. Enquanto ela adora a Deus, eu quero ver você saindo do teu lugar e vindo. Mestre, eu preciso de um milagre. Se você precisa da alegria, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sufocar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Eu convido você para aceitar a Cristo. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre.
transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Vem à frente, eu vou pedir para que os presbíteros unjam os enfermos. Lázaro ouviu a sua voz, vai curar quando hoje. aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita. Deus quer te alcançar hoje. É hoje que Ele Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, remove a minha pedra, chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Querido Deus, bendito e eterno Pai que estás no céu. Jesus amado, eu oro neste momento, porque sei o que vim pregar aqui. A minha alma ardia, Cristo, porque sei que é uma noite de milagre. Jesus, honre a fé dos teus filhos que saíram dos seus lugares, Pai. Vai a encontro, qual seja a enfermidade. Repreendo agora, Pai, na autoridade do teu nome. Enfermidade, sai! Sai! Porque este corpo pertence a Deus. Este corpo pertence a Deus. Jesus, os teus filhos que precisam de um milagre na área financeira, na vida espiritual, traga novamente a alegria a eles, Pai. Traga novamente os sonhos à tona. Habite na casa dos teus filhos. Que reine a paz, reine a presença do teu bendito e eterno Espírito Santo. Em teu nome eu te glorifico, Pai. Amém, e amém, e amém. Você pode aplaudir a Deus. Aleluia. Após o culto, não saia sem antes abençoar o caixa da nossa mocidade, comprando o seu lanche ali na cantina. Esteja abençoando o caixa da nossa mocidade. Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Estenda as suas mãos.
a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, e todos juntos cantemos. Amém. Amém. Em nome de Jesus.